Nós estamos começando uma jornada juntos, e eu estou muito contente de poder estar aqui, um lugar pelo qual nós temos muito carinho. Afinal, nós vivemos 5 anos aqui perto de vocês, e muitas vezes aqui. A Mari e eu éramos membros da igreja de Guabirotuba, mas a gente vinha muitas vezes aqui, e temos muitos amigos. Eu fico tão feliz de ver vários de vocês, cumprimentar faces conhecidas, algumas desconhecidas. Eu sou bem ruim de guardar nomes, então você me ajuda, porque é um defeito que eu tenho, né? Pastor devia lembrar o nome de todo mundo. Você sabe que eu tenho um amigo pastor que ele sabe, porque ele trabalha ainda até hoje, ele sabe até o nome dos cachorros dos membros da igreja dele. Não é brincadeira que eu estou falando, é sério. Ele sabe o nome dos cachorros de cada família dos membros da igreja. Eu acho isso um dom maravilhoso. E eu, infelizmente, não tenho essa mente privilegiada que esse meu amigo tem. Mas nós estamos aqui juntos para estudar a palavra de Deus. Nós estamos começando uma jornada, a jornada dos 10 dias de oração. E eu hoje estava pensando, o que trouxe você aqui hoje à noite? O que fez você numa quinta-feira? A gente vai chegando no final de semana, vai ficando cansado, e eu estou pensando em você também que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelas redes sociais. O que faz você parar agora e ligar o seu aparelho aí e acompanhar a gente aqui? Você não vai ganhar dinheiro com isso? O que você está ganhando com isso? O que você está buscando? O que você espera ganhar? E eu penso que o que você espera ganhar é o que eu também estou esperando ganhar. Eu também estou aqui em busca da mesma coisa que você está buscando. A gente vai conversar sobre oração. E agora há pouco ali atrás, eu estava pensando assim, caramba, nós vamos conversar sobre oração. E quem sou eu para ensinar as pessoas a orarem? Eu estava ontem cortando o cabelo em algum lugar aí do Brasil, não foi aqui em Curitiba, né? E começamos a conversar sobre os 10 dias de oração, e a pessoa que estava cortando o meu cabelo, que pode ser até que esteja assistindo hoje, falou assim, pastor, eu não sei fazer oração. E a minha igreja me convocou para orar durante 1 hora. Eu preciso orar durante 1 hora, e eu não sei orar. Como é que faz para orar? E eu quero dizer para você que eu estou aqui, não é porque sou professor de oração, não, é porque eu sou aluno, eu já entrei na escolinha, né? Eu reconheço que eu estou na escolinha, e eu estou bem lá no pré-primário da escolinha de oração, e eu quero compartilhar com você as lições de pré-primário de oração, não é de doutorado de oração, é de pré-primário. Eu preciso aprender isso, e tem algumas coisas que eu já entendi que são importantes, e eu quero compartilhar elas com você. Eu não quero que você pense que eu já sou doutor nelas. Eu estou pedindo, Pai do céu, que me ajude a aprender a orar. Porque isso é fundamental na minha vida cristã. É a razão da gente ter poder. Por que algumas pessoas se batizam e fracassam na vida espiritual? Não permanecem. Lembra que Jesus lá em João falou assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aquele que permanece em mim dá muito fruto. Por que algumas pessoas não permanecem? São várias razões. Uma delas é não ter vida de oração. As pessoas entram para a igreja e elas pensam que elas precisam crer em algumas coisas certas. Qual é a coisa certa que eu preciso crer? E não está errado, você precisa crer no que diz a palavra de Deus. Então ele recebe, eu quero ter estudo bíblico. Você recebe estudo bíblico, você aprende as coisas certas, as doutrinas, você fala, pronto, é isso que eu acredito, é esse caminho que eu vou. Aí eu venho para a igreja, acordo todo dia, vou ler minha Bíblia, porque eu quero revisar as coisas certas, que eu preciso acreditar. E aí você vai revisando todo dia as coisas certas, e você tem um relacionamento com ideias, mas você não tem um relacionamento com o ser que criou você. Isso é uma confusão muito grande, e é a razão que me leva a pertencer a um grupo que no livro do Apocalipse é chamado do grupo da igreja de Laodiceia, que é descrito como dizendo, rico estou,
de nada tenho falta, porque eu creio nas coisas certas. Eu sou até uma pessoa bem legal, entendeu? Não roubo, não mato, não sequestro ninguém, nunca assassinei ninguém, não estou traindo minha esposa por aí, estou assim, não roubo, né? Sou uma pessoa assim, um cidadão de bem. Não basta eu ser cidadão de bem para entrar no céu. Cidadão de bem não basta. Eu preciso ter uma relação pessoal com o meu Deus. E quando eu entendi isso, o chão saiu do meu pé. Porque é muito mais fácil eu me relacionar com ideias do que me relacionar com o ser que me criou, porque eu não o enxergo. E o meu cérebro está habituado a se relacionar com coisas visíveis, com coisas tangíveis, com coisas materiais, que eu posso tocar. E isso se chama materialismo. Materialismo é o oposto da vida espiritual. E a Bíblia foi feita por Deus, criada por Deus, para me fazer um ser espiritual, não um ser materialista, que só valoriza as coisas que o olho pode ver, que a mão pode tocar. As coisas materiais, que são tangíveis, que são tocáveis, né? Não. Então, quando eu começo a entrar nesse universo de oração, eu fico assim um pouco desguarnecido, fico assim meio sem chão, porque eu não estou habituado a isso. Daqui a pouco eu estou me ajoelhando e eu estou conversando com alguém que eu não enxergo. Eu me lembro, a primeira vez que eu me ajoelhei para orar por mim mesmo, quando eu comecei a voltar para Deus, né? Eu sou filho de pastor, mas estive muito distante de Deus e não cheguei a duvidar da existência de Deus. E um dia na igreja, o pastor disse assim: eu vou provar para você que Deus existe. E eu pensei, que ridículo, né? O raciocínio lógico, eu achava assim que eu era super raciocínio lógico, né? Estava aprendendo a raciocinar da causa para efeito, etc, essas coisas, né? Estava aprendendo biologia, ciência, física, etc. Eu achava que eu era muito sabido. E o pastor falou assim: eu vou provar para você que Deus existe. E eu pensei, que ridículo. E ele disse: então você faz o seguinte, você começa, se você tem dúvida se Deus existe ou não, você começa a ler a sua Bíblia e começa a praticar tudo que está escrito aqui. Se a sua vida ficar igual ou piorar, então você traz a sua Bíblia aqui que eu vou ajudar você a rasgar a sua Bíblia. E eu fui para casa e aquilo mexeu tanto comigo, minha vida estava assim, um arraso. Tudo ruim na minha vida, minha saúde, meus relacionamentos, meus estudos, tudo muito ruim. Eu morava na casa dos meus pais, meu relacionamento com meus pais era horrível. E só podia ser horrível, né? Do jeito que eu era. Meus pais não podiam concordar com isso. Eu dou graças a Deus. Tive um pai e uma mãe que não concordaram com o jeito que eu vivia, né? Porque existem pais por aí que abençoam os filhos que estão ladeira abaixo. O filho está indo ladeira abaixo e o pai e a mãe estão abençoando o filho que está indo ladeira abaixo. Meu pai e minha mãe estavam tentando parar o carro desgovernado que estava indo ladeira abaixo. E aí você tem problema. Você tem problema em casa com um filho adolescente, filho jovem, que está indo ladeira abaixo e você quer ajudar a segurar, porque ele está dentro da sua casa, né? E eu me lembro que nessa noite eu voltei dessa semana de oração e eu me ajoelhei para orar. E eu me ajoelhei no meu quarto, fechei a porta, porque eu não queria que ninguém visse, para as pessoas não acharem que eu estava me convertendo. E minha avó veio falar: que lindo, que está se consagrando, meu neto e minha mãe, né? Então eu não queria, fechei a porta e fui lá orar, ajoelhei e pensei: gente, mas é ridículo, se meus amigos me veem aqui ajoelhado, não tem ninguém aqui nesse quarto. Mas eu pensei, mas o que me custa tentar? O que eu vou perder tentar? Vai que existe um Deus. O que me custa tentar? E eu comecei a orar. E hoje eu olho para trás, eu vejo que esse foi o primeiro passo de uma sequência de coisas que começaram a acontecer na minha vida, né? E que mudaram completamente o rumo da minha vida. A pessoa com quem eu iria casar mudou completamente, o tipo de pessoa que eu fui escolher para casar, tudo mudou, né? Por causa disso. Oração é uma parte
fundamental da nossa ligação com Deus. A mensagem de hoje, ela vai fazer mais sentido para quem está passando hoje por uma situação muito difícil na vida. E eu quero dizer para você que eu tenho escutado uma pessoa a quem eu gosto muito de ouvir pregando, que é o pastor Pavel Goya. Eu animo você a procurar pelas pregações do pastor Pavel Goya por aí no YouTube. Tem alguma coisa em português, tem várias coisas em inglês. Ele é um romeno, o inglês não é a língua nativa dele, ele é um romeno que trabalha lá na Associação Geral. E ele chega a dizer uma coisa, eu não sei se eu posso concordar totalmente com o que ele diz, mas o sentido o que ele diz faz muito sentido. Ele diz o seguinte: quando ele está passando por problemas muito sérios, ele não ora pelo problema. E é o contrário do que eu quero fazer. Quando eu estou passando por uma encrenca, uma doença, um problema financeiro, uma angústia, um problema no trabalho, a minha oração é a oração ansiosa, né? A ansiedade, ela não honra a Deus. E a minha oração é aquela oração ansiosa. Eu me ajoelho e fico: Senhor, me ajuda, meu Deus, me ajuda, meu Deus, meu problema. E você percebe que a oração, ela é focada em mim, quando eu oro dessa maneira. É a oração em mim, e a oração é focada no problema. E eu acabo exaltando o problema, eu acabo adorando o problema até quando eu estou orando. E eu acabo tornando o problema maior ainda do que ele é, porque a minha mente se fixa no problema, quando ela deveria se fixar em uma outra coisa. Então, hoje, eu quero sugerir a você algo diferente para você fixar a sua mente enquanto você está orando. Esse é o primeiro tema de uma série. Nós não vamos seguir esta série parte por parte, uma atrás da outra, mas você pode encontrar esse tema num podcast que eu vou sugerir para você e que vai aparecer na sua tela daqui a pouquinho, número 85 do meu podcast. Deixa eu explicar, espera um pouquinho que eu vou explicar para você o que é podcast. Algumas pessoas não sabem o que é podcast. Podcast é um nome chique para uma coisa banal. As pessoas inventam um nome chique para fazer que a coisa é importante. E não é. Podcast nada mais é do que o YouTube dos áudios. O YouTube tem vídeos. Podcasts são áudios. Não tem nada para você ver, só para você escutar. Então eu quero... E é bom porque você pode escutar quando você está caminhando, quando você está dirigindo, não vai distrair, você não vai ser tentado a ficar olhando. Então é bom para você escutar. No podcast, no meu canal de podcast, número 85, em algum momento vai aparecer aí na tela para você. Minha esposa vai sugerir para você a oração dos 7 minutos. 1 minuto para cada item de oração. Oração dos 7 minutos. E o primeiro item é esse item da adoração a Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Eu estou procurando, tenho até vergonha de falar para você, mas eu vou falar para você. Eu estou procurando decorar o livro do Apocalipse. Não me pergunta quanto que eu já avancei, porque eu fico com vergonha de falar para você. Mas eu tenho pedido para o Pai do Céu: Senhor, antes de eu morrer, e eu não quero morrer tão cedo, né? Antes de eu morrer, me ajuda a terminar de decorar o livro do Apocalipse, né? Mas esse capítulo 4 é um dos que eu já assim memorizei, né? Se você me pedir para eu recitar, eu posso errar 1 ou 2 versos, mas eu mais ou menos estou memorizando esse capítulo 4 aqui. Ele é tão importante, porque ele me ajuda a orar. E para você que fala assim: eu não sei como orar, uma das maneiras de orar é você orar com a Bíblia aberta. Você sabia que dá para orar de olho aberto? Então você abre a sua Bíblia e à noite, gente, a gente vai ficando velho. Não estou falando de mim, né? As pessoas que estão ficando velhas, não eu, claro, né? Novíssimo. Mas quem vai ficando velho vai perdendo o sono. Você dorme menos. E às vezes as pessoas velhas, mais velhas,
acordam no meio da noite e ficam desesperados, querendo dormir, e não se lembram que Deus acordava os profetas no meio da noite. Para quê? Para falar com Ele. E eu tinha um ancião, eu estava contando para o pastor André a história desse ancião, que foi uma influência tremenda na minha vida, isso me ensinou muitas coisas. E ele já tinha uma certa idade, e ele dizia assim para mim: pastor, quando eu me acordo à noite, quando eu tenho insônia, sabe, pastor, insônia não é de Deus, insônia é do diabo. Então, como a insônia é do diabo, eu me acordo à noite, eu falo assim: já sei o que vou fazer para contrariar o diabo, eu vou orar. Aí quando eu começo a orar, o diabo fala assim: não, toma o sono de volta. Aí eu fico com sono e durmo. E eu falei: nossa, que legal isso aí. Quando eu acordo, oração, gente. Então o meu celular, essa história de celular, eu estou pedindo algumas coisas para o Pai do Céu. Eu durmo com o celular ao lado da minha cama, mas é uma tentação muito grande de você, antes de deitar, encher sua mente de coisas que não vão fazer bem para os seus processos mentais. Que o ideal é você, antes de dormir, dar aquela baixada no facho, né? Dá aquela baixada no facho, descansa, coisas tranquilas, né? Não, nada assim que precise ficar fazendo assim, nem assim, com som, nada disso. Nem WhatsApp, nem Instagram, nem Facebook, nada dessas coisas. Deixa a cabeça sentar para você, assim, igual água de poço, ficar paradinho para daí você dormir. Mas se à noite você acorda, seu celular está ali, porque ali dentro do seu celular tem a Bíblia. E aí você pode pôr no modo de iluminação, baixa iluminação, porque senão você vai acordar a pessoa que está do seu lado. Você põe ali no modo de baixa iluminação, e você pega a Bíblia e começa a recitar. Quando você está com muita ansiedade, recita a Bíblia. Quando estive morando aqui em Florianópolis, aqui em Curitiba, a gente também morou em Florianópolis, eu passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ali atrás estava lembrando disso também. Que momento difícil da minha vida, tão difícil, que eu achei que eu ia perder a minha sanidade. Eu achei que eu não voltaria mais a trabalhar. Né? E eu me lembro que uma das estratégias que eu adotei nessa época foi encher a minha mente com versos da Bíblia. Porque se eu deixasse a minha mente pensar, eu enlouqueceria. De verdade mesmo, eu iria perder a sanidade. Então eu comecei a encher minha mente da palavra de Deus. E a Bíblia diz: escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Esconda a Bíblia no seu coração. Leve a Bíblia com você, recite a Bíblia, memorize a Bíblia. E uma das maneiras de orar é você ler trechos da Bíblia e então tentar memorizar na presença de Deus. Você fecha os olhos e tenta repetir. Não lembrei, abre e olha de novo. Fecha os olhos e repete. E comece com trechos que falem de Deus, dos atributos de Deus. Olha, por exemplo, Apocalipse capítulo 4. Tem vários exemplos na Bíblia, né? Vários lugares na Bíblia. Memorizei também alguns trechos de Jeremias 32, que é uma oração linda que Jeremias faz. Jeremias estava numa encrenca tremenda. Jeremias estava vivendo o tempo do fim dele, porque Jerusalém ia ser tomada, tudo ia ser destruído, as pessoas iam ser deportadas, levadas cativas para a Babilônia, tudo ia acabar. E Jeremias, em vez de reclamar para Deus, em vez de falar do problema, em vez de falar da invasão que ele sabia que aconteceria, em vez de falar da apostasia do povo que rodeava, ele focaliza a oração em louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus. Para ele, a visão de Deus era a coisa mais importante do que os problemas que o rodeavam. E eram problemas muito sérios. Ele estava arriscando perder a vida. Que oração que você faz quando você está arriscando perder a vida? Isso tem me ajudado demais. Eu estava contando para o pastor André na vinda para cá. Em novembro, fui fazer um exame médico. E quando porque a gente se acha sabido, né? E eu abri o resultado do exame e fui ler. Aí eu não entendi. Fui lá na internet. E aí o Dr. Google falou para mim assim: possivelmente você tem câncer. E aí quando eu já fui ao médico, eu já fui mais ou menos sabendo do que o médico ia dizer. E aí cheguei lá no médico, o médico disse: vamos ter que abrir, né? Vai fazer uma biópsia para ver se você não tem câncer.
E, enfim, é uma história longa que eu não vou contar para vocês, que é muito demorada, mas isso foi em novembro. E essa cirurgia foi agora 3, 4 semanas atrás, para retirar esse pedacinho, fazer biópsia. E como é que você vive 3 meses com a possibilidade de você ter câncer? Isso que a gente está conversando aqui me ajudou, porque o meu foco não é câncer. Meu foco é o quê? É Deus, a grandeza dele. Agora eu tenho que estar acostumado a saber o caminho, porque eu não sei que dia que eu vou ser diagnosticado com câncer. A minha esposa fala que eu nunca termino as histórias, eu começo e não termino. Então deixa eu terminar essa história para depois continuar o sermão. Finalmente, quando abriram, não é um tumor, é uma hérnia. Então uma hérnia, arrumaram, fecharam, e quando eu acordei da cirurgia, eu perguntei, doutor, e aí? Tiraram o tecido para fazer a biópsia? Não precisou, era só uma hérnia, fechou, está tudo certo. Não vai fazer biópsia? Não vai. Então não era câncer? Não era. Mas como que você vive esses 3 meses? Eu me lembro que quando o médico falou para mim assim, vai ter que abrir. Eu saí do consultório e vim assim com a cabeça fervendo, né? Minha esposa não pôde ir comigo, minha esposa estava trabalhando, não pôde ir comigo. E eu estava sozinho, saí, fui até o carro, cheguei no estacionamento do hospital. E ali eu fechei a porta e eu gritei ali. Eu disse, Senhor, me ajuda a honrar o teu nome, na vida ou na morte. Que seja para a glória do Senhor o que for. Todo mundo pode ter câncer, só eu que não. Por que eu não posso ter câncer? Se tantas outras pessoas lidaram com câncer, por que eu não posso lidar? E se eu morrer? Se eu morrer, eu vou ressuscitar. E eu não estou de olho na vida eterna, não é lá que eu estou buscando, não é lá que eu estou procurando, não é isso que eu quero. E eu orei ali e falei, Senhor, me ajuda para que o foco da minha vida não seja nisso. Que esse não seja o assunto da minha conversação. E eu me policiei para não ficar conversando com a Mari sobre isso. Não vou conversar sobre isso, vou pensar no Senhor. Vamos louvar o Senhor. Olha o que João viu. Capítulo 4 de Apocalipse. Olha o que João viu. Depois dessas coisas olhei. E eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, a gente vai ler, tá? Muito importante ler a Bíblia, dizendo, sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E aí no verso 2 ele vê o trono de Deus, armado um trono, e no trono alguém sentado, ele não fala quem é. E esse que se acha sentado, olha o aspecto, como pedra de jaspe de sardônio, né? Ela é uma pedra lúcida, translúcida, amarela, com vermelho, sardônio marrom, verde. E ao redor do trono um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. A esmeralda é uma pedra translúcida verde. Agora você imagine esse ser que tem aspecto de pedras preciosas translúcidas. Gente, ele não é como eu. Ele não é como eu. Eu não posso tratar esse ser como eu trato o pastor André. E aí? Encontramos no aeroporto hoje. E aí? Pá! Bate nas costas. Beleza aí? Tudo bem? Ele é Emmanuel, ele é Deus conosco, mas ele não é como eu. Como que eu me aproximo desse ser? Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos. Imagina, está ali vendo o trono, imagina ali aquela cena do trono. O que sai do trono? Relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. É o Espírito Santo. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E ali no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Nunca vi um negócio desse. Você já viu isso? 4 seres viventes, cheios de olhos pela frente. Não é da minha natureza. Não é da dimensão a qual eu pertenço. Eu pertenço à dimensão dos seres finitos. Finito quer dizer que tem fim. Eu vou ter fim, né? Até meu nome já indica, né? Eu vou ter fim. Nós vamos ter fim. Nós somos seres finitos. E eu preciso enxergar isto, porque eu estou sendo convidado hoje a me preparar para pertencer a essa outra dimensão. Essas coisas vão acabar. A nossa morte é inevitável.
Eu estou vendo os meus anos passando. Coisas vão mudando no meu corpo. Esses dias a Mari olhou para mim e falou assim: você está com pelanca no pescoço. Aí eu olhei e não é que era verdade? Puxa, eu não tinha isso, eu não nasci com pelanca no pescoço. Mas o que eu vou fazer? E daqui a pelanca só vai aumentando, por tudo que é lugar, né? Tudo que é canto. Vai aumentando. E se fosse só pelanca, estava bom. Tem um monte de coisa que vai estragando. E o que você vai fazer? Esse é o rumo da vida de todos nós. Esse é o rumo da vida de todos nós. Mas isso não é o fim. Tem mais coisa. E aí ele descreve os 4 seres viventes. O verso 8 diz que cada um deles, respectivamente, tem 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando. O que eles falam? Eles falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Agora imagina você com a sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 4. Você lá na sua casa, agora, você vai aprender com os 4 seres viventes como que se adora a Deus. Está aqui uma imagem de como é a adoração. Então você vai junto com os 4, você pensou que privilégio, você se unir aos 4 seres viventes, você se unir aos 24 anciãos e adorar a Deus ali num lugar silencioso, fechado, quem sabe no escuro. Eu gosto demais porque eu estou perdendo o sono, como eu já falei para vocês, né? E eu começo a acordar muito cedo. As pessoas pensam: nossa, que trabalhador. Não é que trabalhador, você está ficando velho. Por isso você acorda mais cedo. Vou acordando mais cedo, cada vez mais cedo. E faz o quê? Então, oportunidade para ir adorar a Deus, passar tempo na presença dEle, no escuro. Porque no escuro não distrai nada, o olho nada chama atenção. E aí você pega a sua Bíblia, né? Pode ser aqui, né? Se está escuro, claro. E você começa a orar aqui, com essa imagem. Você se insere nesse ambiente, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante do trono. Gente, esse é um negócio que eu quero que Deus me ajude. Esse irmão, esse ancião, que foi uma influência muito grande na minha vida, ele devia ter, na época que eu o conheci, perto dos 70 anos. E ele dizia assim: pastor, meus joelhos já estão começando a doer. Mas enquanto eu puder, eu vou me ajoelhar. Eu quero me ajoelhar. Eu quero me prostrar diante. O prostrar-se dos joelhos indica uma atitude da alma. É claro que eu não vou me ajoelhar quando eu estou atravessando uma rua. E eu posso orar quando estou atravessando uma rua. Mas sempre que eu puder, eu devo me ajoelhar. Eu recomendo para você comprar, ou ter uma almofadinha, algumas pessoas têm uma almofadinha. Eu uso meu chinelo, meu Havaiana, não estou fazendo comercial, nada, pode ser outra marca, né? Mas põe ali a Havaiana, ajoelha em cima, e cansa, senta. Quando você vê que vai dormir, ajoelha de novo, né? Para não dormir. Ou voltou o sono, ora em pé. Mas é muito importante você estar de joelhos quando você ora, porque a gente acaba vendo qual é a nossa posição diante de Deus. E o verso 10, outra vez: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Você vê agora o Apocalipse se conectando com que livro da Bíblia? Gênesis. Apocalipse, adoração, está se conectando com Gênesis. Gênesis capítulo 1.
onde no princípio criou Deus o céu, a terra, o mar e todas as coisas, tudo que neles há. Por que eles adoram a Deus? Qual a razão para adorar? Porque Ele era digno. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eu quero convidar você para rapidamente, nesses momentos finais, meditar em Gênesis capítulo 1. Vamos dar uma passeadinha lá rapidinho? Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Talvez isso, você pense, pastor, assim que está a minha vida. Minha vida está sem forma e vazia. Era uma situação caótica. Como você descreveria caos? Caos, talvez você possa descrever como ausência de organização, ausência de ordem, estética, ética, social, moral, física, material, econômica, cronológica. Tem gente que a vida é um caos cronológico, não tem hora para nada. Não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para orar, não tem hora para ler a Bíblia, não tem hora para nada. Não tem hora para comer, come toda hora, come fora de hora. É um caos. A saúde está um caos. A vida toda está um caos. E aqui em Gênesis 1, você vê a solução de Deus para o caos. Disse Deus. Quando Ele fala, é a sua palavra. Você quer ver a organização da sua vida? E exponha sua vida à palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus. A palavra de Deus vai organizar o caos da sua vida. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Aqui em Gênesis nós encontramos um Deus que discrimina. Cuidado com essa palavra. Essa palavra virou uma abominação hoje em dia. A palavra discriminação. E algumas pessoas usam esse conceito de maneira que Deus não pode aprovar, na verdade. Mas a discriminação em si, se você olhar a raiz da palavra, ela não é uma coisa má. Você precisa discriminar entre o certo e o errado. Você precisa saber quando é noite e quando é dia. Você precisa saber que comida você come e que comida você não come. Isso é discriminação. Você tem que discriminar entre comida que come e veneno. Não, no veneno não posso tomar. Você precisa saber quais são as boas companhias, quais são as más companhias. Isso é discriminar. E Deus aqui, quando Deus discrimina, é para organizar, é para abençoar. Quando o homem discrimina, é para maldizer, é para amaldiçoar. Mas a discriminação de Deus é uma discriminação que abençoa, porque põe as coisas nos seus devidos lugares. E Ele então faz separação. Águas de cima e água de baixo. Verso 9, água e terra seca. Verso 14, dia e noite. Então ele organiza as rotinas do tempo. E tem gente, como eu mencionei agora há pouco, que a vida está acabada, porque não tem domínio próprio para ir dormir quando é hora de dormir. Esses dias, alguém, acho que minha esposa, alguém que está me falando que, lembrei agora. Alguém me disse que conversou com uma mãe, e a mãe dizia assim, pois é, meu filhinho não tem sono. Quantos anos tem o seu filhinho? 2 anos. E ele não tem sono, eu vou dormir. E ele, às vezes 2 da manhã, o menininho vem para a cama dormir, porque ele não tem sono. Mas mãe, é você que tem que dizer para a criança que hora que ela tem que deitar. Você que tem que ajudar a criança a consertar o relógio biológico. Esse relógio é treinável. E você ensina a criança que agora é hora de apagar a luz, agora é hora de dormir, e tem a hora de acordar. Mas tem pessoas que não foram educadas, não aprenderam de casa, que tem hora para tudo nessa vida. Lembra que Salomão falou, é tempo de deitar, tempo de levantar, tempo disso, tempo daquilo. Tem tempo para tudo, mas tem pessoas que não têm tempo para nada. Então, Deus quer organizar.
o dia, a noite, a semana, o sábado, 6 dias vai trabalhar. Deus organiza, Deus separa. Não, isso aqui não é para agora, isso aqui é para depois, né? Homem, mulher. Deus fez essa separação muito clara, com diferenças físicas. Deus estabeleceu 2 sexos, e eu preciso respeitar essa discriminação feita por Deus para abençoar a raça humana. E você vai olhando aqui no livro de Gênesis, Deus organizando. E aí agora a gente volta, não precisa voltar na Bíblia, volta lá para o Apocalipse, e vê os 24 anciãos, vê os 4 seres viventes, dizendo: Deus, nós adoramos o Senhor, porque o Senhor é digno. O Senhor criou todas as coisas, e pelo seu poder elas se formaram. Se Deus fez todas as coisas uma vez, Ele pode fazer outra vez. Se Deus teve poder de criar o universo, Ele tem poder de criar coisas na minha vida e na sua vida, trazer à existência coisas que não são, coisas impossíveis. Talvez eu possa estar falando para alguém aqui, que esteja dizendo para mim assim: pastor, meu casamento não tem mais conserto. Eu concordo com você, não tem mesmo. Não tem mais conserto do seu casamento. Não tem mais conserto da sua parte. Mas o Deus que criou uma vez, do nada as coisas, trouxe a existência, Ele pode criar outra vez. E é esse Deus que você é chamado a adorar. E você precisa ter essa visão do trono de Deus. Deus no seu trono, o Todo-Poderoso do Universo, é a esse Deus que você adora. Lembra que Ele é santo. E quando você começa a contemplar esse Deus, você é transformado à semelhança de Deus. Lá em 2 Coríntios 3,18 diz que, contemplando como por espelho a sua imagem, nós somos transformados de glória em glória. É contemplando. Eu quero convidar você para, nos seus momentos de oração, contemplar esse Deus. Você está passando por lutas difíceis hoje. Põe o foco no caráter de Deus. Põe o foco em conhecer a Deus. Eu quero saber quem Deus é. O meu problema eu já conheço. O meu problema eu já sei. Eu não preciso aumentar o meu grau de ansiedade e ficar repetindo o problema que eu tenho, desesperadamente, como se por minha repetição Deus fosse fazer o que eu quero que Ele faça. O foco é nele, o foco não é em mim. E quando eu descanso nele, eu abro portas para que eu entenda quem é Ele. E então Ele pode começar a trabalhar na minha vida. Quanto mais você contempla Jesus, mais semelhante a Jesus você fica. E esse é o primeiro aspecto da oração. Se você quer orar de maneira organizada, e eu sugiro, se você não tem um plano de oração, é muito provável que você vai orar como um franco atirador. Ora para cá, ora para lá, e ora para isso, e daqui a pouco você não está orando por nada, daqui a pouco você está pensando lá no seu vizinho, daqui a pouco você está pensando na compra que você tem que fazer, você está ali ajoelhado, mas é porque você não tem um plano de oração. Você tem que ter um plano de oração. E esse plano tem que ter uma sequência de oração. Então, a minha sugestão para você, na sua oração particular, o primeiro item da sua oração é a adoração. Então, como você faz a oração de adoração? Você começa pela Bíblia. Começa a colecionar textos da Bíblia que, como por exemplo, Apocalipse capítulo 4, que fala de Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus. Jeremias 32, tem um outro lugarzinho. Tem vários lugares nos Salmos. Davi era mestre em adorar a Deus. Coleciona isso, começa a marcar na sua Bíblia. E aí quando você vai orar, você abre a sua Bíblia, respira fundo e fica ali. Porque a gente sente uma ansiedade para levantar a adoração, porque a gente quer pedir, ou a gente quer agradecer, ou a gente quer reclamar. Mas a gente não quer adorar. Mas é de adoração que a gente precisa. Ela é muito importante. Recomendo outra vez você a ouvir o podcast número 85 do meu canal de podcast. Ali a Mari, minha esposa, vai dar dando para você essas sugestões dos passos da oração. Tem vários modelos de oração. Esse é um modelo que você pode usar outro mais. E agora eu quero convidar você
a fazer uma oração cantada. Essa é uma outra maneira de orar. E o pastor André nos dirigiu hoje, no início do culto, com o Christian, um momento muito gostoso de orações cantadas. Em algum momento a gente até se ajoelhou, lembra? Foi tão gostoso, foi tão bom, me fez tanto bem. A gente vai cantar de novo. E esse é um hino que me tem ajudado muito. Eu tenho cantado ele de vez em quando. Porque eu não sou. E porque eu não sou, eu quero ser mais semelhante a Jesus. Eu não sou, não olha para mim não. Não olha, nossa, esse pastor, eu não sou. Deus sabe quem eu sou. As pessoas olham por fora, vem uma coisa, Deus conhece o meu interior. Eu não sou, mas eu quero ser. Vamos cantar? Você pode se colocar em pé? Mais semelhante a Jesus é o que mais eu desejo na vida. Mais semelhante a Jesus é vontade sincera nascida em meu ser. Mais semelhante a Jesus é o ponto de minha partida, para ter nessa vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Faça a oração. Mais semelhante a Jesus é a mensagem cantada e vivida. Mais semelhante a Jesus é a vontade incontida de sempre louvar. Mais semelhante a Jesus é o alvo de minha corrida, para ter nessa vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Mais semelhante a Jesus é a minha comida e bebida. O que você vai pedir? Mais semelhante a Jesus. Qual é a vontade do seu coração? É a vontade acolhida no meu coração. Como que você vence as lutas? Mais semelhante a Jesus é a certeza da luta vencida. Como que faz para ter alegria? Ter nessa vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Amém. A gente vai cantar amanhã de novo, tá? Vai memorizando esse hino, vai cantando ele quando você for para casa, porque é isso que a gente precisa. E a oração deve me levar a ter essa experiência com Jesus, ser parecido com Ele. Eu não quero ser eu quero ser parecido com Ele. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor nos trouxe aqui hoje, nesse ambiente físico ou virtual, e a gente está aqui para tomadas de propósitos. Senhor, não adianta a gente vir à igreja e não orar em casa, mas para começar o hábito de orar regularmente, todos os dias, coisas precisam mudar na nossa vida. O Senhor sabe disso. O horário de deitar, o tanto que a gente come à noite, as coisas que a gente vê e escuta antes de deitar, tudo isso precisa mudar. A gente não pode mudar sozinho, nós não podemos. Mas a Tua palavra diz, é Deus quem cria em nós o querer e o realizar. E Paulo também disse, tudo posso naquele que me fortalece. Senhor Deus, para algumas pessoas, esta noite será um divisor de águas. A vida antes e a vida depois. Porque vão começar a orar e ter o foco em Deus. Não é aquela oração egoísta do me dá isso, me dá aquilo, me cura, me ajuda, eu quero ficar rico. O Senhor sabe, a gente quer orar para conhecer Deus. A gente quer aprender a orar com a Bíblia aberta.
falar com o Senhor, ouvir a sua voz e receber a paz que excede todo entendimento. Eu peço essa tua bênção para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Até amanhã.